abre a boca. Isso é novo. É perigoso? O que é isso? Muita calma nessa hora. Esse cheiro não tá bom, pessoal. Para tudo. O que é isso? Essa é a Nojinho. Ela basicamente evita que a Riley se envenene, física e socialmente. Eu, hein? Não é colorido, parece uma árvore. Peraí, gente. É brócolis! Eu salvei nossas vidas. De nada. Então, essa é a Nojinho, mas conhecida na neurociência como a emoção do nojo. Uma emoção essencial para a preservação da vida humana. Vamos conhecer como isso acontece no nosso cérebro e como ela pode ser essencial para que nós construamos uma vida saudável e feliz. Sim, essa também é uma emoção primária e essencial para a sua vida. Falamos aqui já de outras emoções. A propósito, se você ainda não assistiu os vídeos, eu convido você a fazê-lo depois que terminar esse aqui, porque já temos falado nesse espaço sobre o medo, já falamos sobre a tristeza e já falamos sobre a alegria. Então assista aos episódios anteriores depois que finalizar esse aqui. Não tem importância, não existe uma ordem que precisa ser seguida. O importante é que você compreenda as 5 emoções básicas, como elas afetam a sua vida, os seus comportamentos e como elas têm, talvez, limitado você, aprisionado você de conquistar os seus maiores sonhos e planos. Então vamos lá. Afinal, para que serve o nojo? E talvez algumas das minhas expressões faciais já demonstrem um pouquinho disso. Como é e o que é o nojo para o nosso cérebro, para o nosso corpo? O nojo é uma resposta emocional que naturalmente é provocada diante de situações, alimentos ou até pessoas. Sim, até de pessoas. Quando nós temos repulsa, rejeição ou desejamos nos afastar. Essa é uma emoção, como eu disse agora há pouco, essencial à vida, porque efetivamente a nossa espécie só está aqui até hoje. Só posso falar com você e você ouvir aquilo que eu estou apresentando nesses últimos dias, porque a nossa espécie foi preservada por essa função essencial do nosso cérebro, que potencialmente nos afasta de coisas que possam ser contagiosas, ofensivas, desagradáveis e perigosas nas instâncias físicas e emocionais. Então, por conta disso, o nojo é uma emoção muito importante, não mais e não menos que as demais, mas igualmente necessária para que você tenha uma vida, tenha continuidade a essa vida e possa construir seus projetos e sonhos, porque afinal de contas é sobre isso que a gente tem falado todos esses dias. Por que entender sobre essas emoções se não é minha área de trabalho? Né? Se não é uma coisa que do meu dia a dia, mas sim, né? Sim, é essencial ao seu dia a dia, à sua rotina. É essencial para que você conquiste as coisas que você deseja conquistar, e eu sequer preciso saber quais são elas. Porque se você está aqui diante de um celular, ou diante de um computador, ou mesmo a tela de uma TV me ouvindo, esse movimento para decidir estar aqui, esse comportamento foi mediado, estimulado por uma emoção. Senão, isso não estaria acontecendo. Da mesma forma que eu também estou aqui movida por emoções. O nosso comportamento é mediado, movido por emoções que são organizadas pelo nosso cérebro a partir dos estímulos que nós estamos vivendo. Então, nós conhecemos muito o nojo quando nós pensamos em comida. É algo que fatalmente ativa muito as nossas questões de paladar, relacionado a alimentos, relacionado a questões que nós vamos ingerir, né? E a percepção que nós temos a partir dos cheiros. E aqui a gente já lembra dos 5 sentidos e da importância deles. Os nossos 5 sentidos são estímulos externos de entrada, né? São veículos de entrada para estímulos ao nosso cérebro. E é a partir desses sentidos que nós vamos responder com uma emoção, como o nojo ou em relação às outras.
Isso decorre das situações que nós estamos vivenciando ou mesmo, como dissemos em vídeos anteriores, daquilo que nós estamos processando no campo da mente, da nossa imaginação, recordando memórias ou projetando imaginação e possibilidades do que pode nos acontecer. As duas situações, física, real, palpável, tanto quanto a imaginada, processada no campo da mente, são estímulos para que nosso corpo, nosso cérebro se organize emocionalmente para que a gente se comporte, para que a gente reaja a esses estímulos. Nós também podemos sentir nojo em relação a pessoas. Olha que importante entendermos sobre isso, né? Nós podemos sentir nojo e rejeição, repulsa em relação a opiniões contrárias a nós. E aqui entra um aspecto muito importante, a cultura. O ambiente social no qual nós estamos inseridos é um fator extremamente importante para o desenvolvimento desse nojo ou não. Veja só, para algumas culturas, alimentar-se com as mãos, mesmo sem muita higiene, é totalmente aceitável e não resulta em nojo, como um processamento neurológico. Para nós, isso talvez não seja tão habitual, e comer com as mãos sujas e colocar o alimento na boca, e especialmente depois de uma pandemia, não nos seja algo muito agradável, nos provoque repulsa e, por consequência, o nojo. As questões culturais, né? Vemos como as culturas dos países são diferentes, então alguns países podem ter hábitos que são naturais e que para nós não sejam, como por exemplo, né, me vem à mente aqui nesse momento, nem tinha organizado aqui no roteiro, mas para algumas culturas o banho não é essencial todos os dias, né? Para nós daqui, da banda de cá, digamos assim, para nós já é algo essencial e remete à higiene e cuidado. Então passar vários dias sem tomar nojo, sem tomar um banho, desculpe, pode promover em nós a situação de repulsa e a emoção do nojo. No filme, a Nojinho, né, como ela é chamada ali de forma lúdica, mas muito científica também, ela expressa o nojo em algumas situações, né? Lembrem-se, ou se você não assistiu, digo de novo, vai assistir. A Nojinho demonstra o primeiro momento, né, de controle ali naquela central, no seu cérebro, no momento que lhe é apresentado o brócolis. Então, a cor, a espessura, a aparência daquele alimento promove nela uma primeira situação de nojo e de repulsa. Então, por isso, e ali bem representado por ela, nós tendemos a ter, de fato, muitas situações de nojo relacionadas a alimentos. E aqui, nós precisamos ressaltar que o fato da nossa preservação humana, né, da nossa espécie, se dá por essa emoção primária do nosso cérebro, que diante de alimentos que tenham espessura estranha, gosmosidade, né, que tenha cores diferentes, nós tendemos a rejeitar e ter repulsa. Ou seja, muitas vezes os nossos antepassados tiveram a sua espécie, né? Tiveram a sua vida, na verdade, e a nossa espécie preservadas porque eles não fizeram a ingestão desses alimentos que sim eram venenosos e poderiam intoxicá-los, levando-os à morte. Mas vamos entender aqui juntos como é que acontece a fisiologia, o processamento fisiológico do nosso cérebro em situações de nojo. Existe uma área, entendendo que muitas áreas estão envolvidas em todas as emoções. Eu trago sempre destaque nesse momento da fisiologia em áreas que são mais fortemente disparadas para a organização de cada emoção. E no caso do nojo, nós falamos da nossa ínsula. É uma das principais áreas do nosso cérebro que são estimuladas, que reagem às situações em que nós rejeitamos ou temos aversão àquela situação, àquele alimento ou mesmo a pessoas. Daqui a pouco a gente vai mais fundo nisso. E a ínsula é a responsável por
também disparar o nosso sistema límbico, lá, a grande central das nossas emoções, né? E organizar o nosso cérebro para também, olha só, mais uma área do nosso cérebro que é ativada com o nojo, que nós não tínhamos falado dele ainda, que é o corpo estriado, que vai, né, a partir de outras áreas também, organizar, inclusive, como nós vamos nos comportar e expressar facialmente as expressões de nojo. Sim, quando nós temos a emoção do nojo, algo que é muito demonstrado e curiosamente, independente aqui da cultura, do país ou do lugar no mundo que você esteja, as expressões das emoções primárias e, como nós estamos falando hoje, do nojo, é reconhecida em qualquer cultura. Ela é congruente em qualquer cultura. Então, essas áreas do nosso cérebro vão fazer com que as nossas microexpressões faciais, veja que a nojinho tem sempre aquele caráter, né? Aquela expressão facial de repulsa e de enrijecimento da sua face, porque de fato ela está demonstrando que ela está tendo contato com algo novo, desconhecido. Isso pode promover a emoção do nojo, e de aparência estranha, né? De aparência não agradável para aquela pessoa, né? No caso, a Ryan no filme. Entendam, eu preciso reforçar isso. A emoção do nojo é essencial para a nossa sobrevivência. Ela não é, talvez, uma das emoções que nós gostemos mais de sentir, mas ela vai acontecer. Ela vai acontecer e ela é importante para que você não tenha contato com questões que possam te adoecer, seja de ordem física, real, palpável, como também em situações imaginadas e percebidas a partir dos seus sentidos. De novo, né? O grande mecanismo de entrada do nosso corpo para estímulo ao nosso cérebro são os nossos sentidos, né? Então, se eu vejo algo que me parece estranho e não muito agradável, eu posso aí então disparar a minha ínsula, que ativa o sistema límbico, o corpo estriado e todos esses termos aí que você não precisa aprender, mas só para você saber que existe uma organização neurológica de áreas específicas que estão desenvolvendo até que você se perceba em um processo consciente sentindo o nojo. Você tem o cheiro, né? Muitas vezes pelo cheiro, ao preparar um alimento ou mesmo ao comprar um alimento, quando você sente o cheiro, você já tem a emoção do nojo, da repulsa, da rejeição, que te faz evitar aquele alimento. E quantas vezes, né, talvez você já tenha vivenciado situações assim, sentir o cheiro, tá um tanto estranho, e aí quando nós insistimos em ingerir, aquilo nos causa mal, nos causa dano. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Inclusive, nós podemos sentir nojo relacionado e repulsa, né? Repúdio, literalmente, a animais infecciosos. E, de novo, isso aqui foi responsável pela preservação nossa desde quando a gente estava lá na selva. Porque foi a partir disso que os nossos antepassados se afastaram desses animais que eram de eminente perigo, porque eram infecciosos ou venenosos, né? Poderiam envenenar e matar aquelas pessoas. Então, diante de animais assim, eu tenho alguns, né? A barata, apesar de não ser nada venenosa ou mais infecciosa, eu imagino que seja, gente. Se eu estiver errada, depois me manda um recado sobre isso. Nunca pesquisei, porque eu sequer gosto de olhar. Me causa nojo, me causa uma repulsa e uma rejeição absurda. Você também? Eu imagino que grande parte da população. Mas esses animais, né, uma aranha, esses animais, uma cobra, todos eles já geram em nós, a partir do estímulo, mesmo que seja um contato real ou mesmo imaginado, eu já consigo sentir essa ativação de nojo, repulsa, de não querer ter contato nenhum, nem muito menos imaginar sobre isso. Entendendo de novo, nosso cérebro é estimulado por situações reais, físicas, mas também
por aquilo que nós imaginamos, por aquilo que nós nos conectamos por meio do pensamento, seja de situações já vividas ou de projeções de futuro. E essas são áreas que nós precisamos estar muito atentos. Agora, nós falamos agora há pouco de cultura, não foi? De questões sociais. E nós precisamos estar atentas, e inclusive existe uma parte no filme que a Nojinho tem uma repulsa lá em relação a uma moda que era muito antiga em relação ao momento que a Ryan estava vivendo, né? Então ela não gosta, ela rejeita e acha muito esquisito tudo aquilo. A rejeição a vivências sociais. Nós podemos desenvolver isso. E daí nós podemos, muitas vezes, incorrer, né, em equívocos. Entendam, né, como eu disse anteriormente, nós muitas vezes vamos ter nojo de situações desconhecidas. E por isso o conhecimento é tão importante, né? A gente precisa se permitir conhecer sobre questões sociais e de convivência humana, inclusive para nós regularmos essa emoção e não sermos preconceituosos. Sim, o nojo é uma emoção essencial e primária que gera inúmeros preconceitos. Inúmeras situações que não são familiares a você, ou seja, que você não tem convivência muito próxima, ou mesmo que por valores, princípios que você tenha construído no decorrer da sua vida, você simplesmente repudia. E aí surge a importância de tudo isso que a gente tem aprendido aqui. A regulação da nossa emoção, de compreender o outro na sua diferença. Por anos e muitos anos a fio, e ainda não é diferente na nossa sociedade, é claro que nós avançamos muito, mas ainda há muito que se construir. Nós tivemos muita aversão e rejeição a pessoas diferentes nas suas necessidades especiais. Pessoas com deficiência, por anos, por séculos, a fio foram isoladas da sociedade. Por quê? Porque as pessoas tinham repulsa ao diferente. E essa construção, ela é social e cultural. E nós precisamos aprender. Alerta aqui. Anote isso. O nojo também é aprendido. Se nós, e aqui surge a importância de nós que temos contato com crianças, né? Dificilmente uma pessoa não tem, mesmo que não seja filho, mesmo que seja uma pessoa de uma certa proximidade, ou mesmo um estudante, um aluno seu, nós estamos o tempo todo informando, lembram? Pelas microexpressões faciais, quando nós temos repulsa a alguma situação, a alguma opinião ou a alguma pessoa. Então, isso é lido com muita facilidade pelo nosso cérebro. Mesmo num processo inconsciente, o seu cérebro consegue perceber quando alguém, outro, está rejeitando, está tendo aversão a alguma situação ou a alguma pessoa. O nosso cérebro tem essa capacidade extrema de reconhecimento e, em especial, com a contribuição das nossas microexpressões faciais. Então entendam que nós somos extremamente responsáveis pela regulação dessa nossa emoção do nojo, para inclusive vencermos questões de preconceito e questões culturais que se arrastam e que geram danos e muitos problemas, né, muitas dores às minorias, né, sejam pessoas com deficiência, sejam pessoas com opção sexual. Eu fico cuidadosa com esses termos porque eu sei que eles vêm sendo atualizados e talvez eu não esteja tão apropriada deles, mas que pessoas que tenham uma orientação sexual diferente da sua, né? Então, essas minorias, sejam por questões de raça, né, etnia, muitas vezes essas pessoas sofrem absurdos preconceitos que foram startados inicialmente por pessoas norteadas por emoções do nojo, que tiveram seus comportamentos não regulados, né? A sua emoção do nojo não regulada, e assim tiveram esse posicionamento. O nosso cérebro tem também uma função muito bacana que eu não tratei ali quando falava da ínsula do sistema límbico, mas eu quero trazer aqui para vocês. Quando nós tratamos, por exemplo, de alimentos, o nosso cérebro organiza-se
para fazer uma descarga de neurotransmissores para que o nosso estômago se contraia. Veja, quando eu usei o exemplo, né, de um alimento, quando você sente o cheiro de um alimento que está estragado, ou mesmo daquele que você não gosta do sabor, o nosso estômago tende a ser contraído numa organização em sintonia com o nosso cérebro e norteado por essa emoção do nojo, a contrair, e muitas vezes nós sentimos a nossa conhecida ânsia do vômito. Nosso corpo é realmente lindo, né? E como ele faz tudo de forma muito sistêmica e congruente. Aquilo que está sendo processado aqui, organizado em todo o nosso corpo, inclusive nos fazendo sentir essa ânsia pela contração do nosso estômago. De novo, eu preciso reforçar com você algumas coisas antes de finalizarmos essa nossa aula. O nojo te ajuda na sobrevivência. Ele pode te fazer evitar alimentos, situações e pessoas tóxicas, pessoas que te fazem adoecer, entendem? Pessoas que não são, não te levam na direção daquilo que você gostaria. Veja só, pessoas que se reúnem apenas para falar mal de outras pessoas, pessoas que estão sempre muito introspectivas não, né, mas depressivas. Não que nós tenhamos que repulsar, né, rejeitar, ter a sensação e a expressão, a decisão de repulsa dessas pessoas, não. Mas em que medida nós podemos ajudá-las, mas em que medida elas estão nos afetando e nos adoecendo. Porque de nada adianta eu, adoecida, tentar ajudar alguém que esteja nessa situação, né? Eu preciso cuidar, é a grande metáfora lá da máscara de oxigênio. Eu preciso primeiro cuidar de estar saudável, e é isso que a gente está fazendo aqui, né? Estar emocionalmente regulada, para daí então, né, poder ir a ambientes como esse, em que as pessoas estão mais adoecidas e auxiliá-las. Senão, eu vou ser muito mais impactada, né, influenciada por essas situações. Sim, o nojo nos ajuda a sobreviver. Né? Ele nos afasta de uma intoxicação, seja ela alimentar, seja ela de convívio social. Ele é essencial para a preservação da nossa espécie. Ele nos protege, ele também, lá como o medo, né, tem uma função essencial de proteção para nós. Mas nós temos que entender que o nojo é uma emoção que precisa ser regulada, e essa regulação é aprendida. E que bom que é assim. Imagine só, se nós fôssemos, né, apenas movidos instintivamente pelo nojo, nós teríamos ainda mais atrocidades do que nós temos. Mas nós temos a condição de fazer com que essa emoção venha para cá, assim como as outras, para o nosso córtex pré-frontal, para uma situação de regulação, para entender quais são os malefícios daquela situação, daquela pessoa ou daquela vivência, como eu posso agir diante dela, né, sendo coerente, sendo saudável, promovendo, né, a minha felicidade e a felicidade do outro, e como que eu posso dessa forma me comportar da melhor maneira, sim, evitando os alimentos tóxicos e envenenados, estragados, sim, evitando situações que realmente me adoecem, ambientes e muitas vezes conversas e diálogos com pessoas que eu saio enfraquecida, eu saio intoxicada daqueles ambientes. Mas também entender que nessa regulação de aprendizagem eu tenho uma grande responsabilidade social com a mudança cultural do meu país, em que eu posso estabelecer e trazer conhecimento sobre a diferença, sobre aquilo que é desconhecido. Automaticamente o nosso cérebro, quando desconhece algo, vai tender a produzir a emoção do nojo. Mas quando eu trago essa emoção para cá, para o desenvolvimento dessa capacidade do meu córtex pré-frontal de regular essa emoção, eu posso ter posicionamentos muito mais justos e agradáveis, né? E de acolhimento com aquilo que é diferente, com pessoas que têm opiniões diferentes. Vejam só, nós estamos no momento da gravação desse vídeo vivendo uma situação política extremamente antagônica, né? Nós temos a polarização de opiniões muito significativas e sim, estar em posicionamentos opostos nessa
nessa polarização política, estar em lugares diferentes promove desta população para esta situações de nojo. Mas como é que nós vamos nos comportar? Nós vamos eliminar uns aos outros? Nós vamos repudiar, agredir e tentar destruir o outro? Nós estamos falando de seres humanos que somos, né? Precisamos entender que sim, nós somos diferentes, temos opiniões diferentes, temos um repertório cultural e de aprendizado que nos leva a nos posicionarmos de um lado ou de outro. Mas isso em nenhum momento me impede de regular a minha aversão à opinião diferente da minha e tratar o outro com respeito, com aceitação e com o devido amor e carinho que essa pessoa merece. Afinal de contas, é dessa forma que nós também desejamos viver e sermos tratados pelo outro. Então, esse é uma grande reflexão que eu quero deixar para vocês, especialmente nesse momento histórico que nós estamos vivendo, né? Entender que o diferente não necessariamente é contagioso ou infeccioso e danoso para você. Conheça sobre, né? Entenda, ouça a outra pessoa, estude sobre, né? Eu sou, como professora, uma grande defensora dessa prática. Sim, o estudo desenvolve efetivamente o nosso córtex pré-frontal. É um grande estímulo para isso, então conheça, né? Para entender que aquela pessoa ou muitas vezes aquela opinião não te intoxica, não te envenena, não te mata. É apenas diferente daquilo que você entende. E eu posso continuar convivendo de forma saudável e feliz, culturalmente e socialmente, com aquilo que é diferente, ou com pessoas que pensam e têm opiniões diferentes da minha, tá certo? E nós precisamos cuidar muito daquilo que não é verbal também. Porque aqui, na minha fala, norteada por um conteúdo preparado, né, estudado para vocês sobre a neurociência das emoções, especificamente hoje do nojo, eu tenho um posicionamento, eu tenho uma expressão facial, eu tenho uma articulação corporal para comunicar isso a vocês, mas nós também fazemos isso com as nossas microexpressões faciais. Então, muitas vezes, mesmo que você não demonstre ou fale não quero, repudio, não fica perto de mim, ou demonstre essa aversão com um comportamento efetivamente agressivo, você pode estar expressando isso com as suas microexpressões faciais. Então, nada melhor do que conhecer sobre, aprender sobre, porque aprendendo e conhecendo sobre aquilo que nos causa repulsa, nojo, rejeição, né, e esse posicionamento de rejeição e afastamento, eu posso conhecer sobre e talvez descobrir que aquele alimento é só um pouquinho feio, como o brócolis, mas ele não me mata e não me contamina. Ao contrário, ele me traz saúde e me traz muitas vitaminas importantes para a minha vida ser mais saudável. Da mesma forma, com aquilo que eu repulso, aquilo que eu rejeito, numa opinião, num posicionamento, numa forma de viver ou mesmo numa característica física. Conheça mais sobre, entenda as potencialidades e aquilo que realmente é prejudicial nisso, para daí então você regular aqui o seu comportamento de forma coesa. Porque dessa forma você traz saúde e felicidade para a sua vida. E especialmente você também traz saúde e felicidade para as pessoas que convivem com você e convivem na sociedade, né? No mundo, no nosso país e no mundo conosco. Porque sim, a nossa felicidade também depende de outras pessoas. Não é unicamente dependente, mas depende em parte sim, tá certo? E para construir a vida feliz e próspera em todas as áreas, como você merece construir, como todos nós merecemos viver, nós precisamos entender sobre o nojo, precisamos entender sobre essa nossa repulsa, mas compreender que ela precisa ser aplicada efetivamente àquilo que nos adoece e pode nos matar, e não em relação ao outro, em relação a outra pessoa, tá certo? Então, eu espero que isso tenha contribuído para muitas reflexões e tantas outras que a gente poderia fazer aqui a partir dessa emoção do nojo, a nossa nojinho do filme Divertidamente. Então,
Pense sobre isso, reflita, veja em que momentos você pode regular e aprender mais sobre o seu comportamento em relação a essa emoção. E amanhã, não menos importante que todos esses dias, eu espero você para compreendermos melhor sobre a raiva. Assim, como temos que aprender sobre essa emoção, não é? Então eu espero você para o nosso próximo e último episódio dessa nossa série, que será entender como a raiva acontece no nosso cérebro e como nós podemos utilizá-las para bem ou regular para que ela não nos influencie para ser danosa a nós e as pessoas que estão ao nosso redor, tá certo? Então eu te vejo do lado de dentro, do lado de dentro aqui, amanhã. Tchau!